Olá, seja muito bem-vindo ao DigiCast, um podcast feito para você que é empresário, você que é profissional, colega de profissão da área da contabilidade, você que está nos assistindo aqui e quer aprender um pouco mais como melhorar a performance do seu negócio. Aqui nós vamos discutir insights, pontos de melhoria, comercial, marketing, gestão e de vez em quando vamos falar até de contabilidade também, que é a nossa área. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui uma pessoa muito especial para nós da Digicom, que é o Ângelo. O Ângelo é uma pessoa que é responsável, nosso diretor comercial, e tem nos ajudado muito lá na nossa empresa, com o crescimento da nossa empresa de forma sustentável na área comercial. Ângelo, fala um pouquinho aí quem é o Ângelo e como você chegou aqui na Digicom. Beleza, pessoal? Tudo bom? Muito bom falar com vocês. Eu sou o Ângelo, sou diretor comercial aí da Digicom Contabilidade. Eu tô aí assumindo o departamento comercial já há mais ou menos uns 7, 8 anos. Né? E, cara, tem sido uma experiência muito interessante, porque eu era personal trainer, né? Eu saí ali desse meio do fitness pra entrar no ramo comercial, me apaixonei, me especializei e hoje eu tô aí já. Fera. Arrebentando aí, performando. Muito, graças a Deus. E como é que tá o comercial hoje no Brasil? Tá bom? A área de vendas está em crescimento? Ainda tem muito mercado para se atingir aí na área de contabilidade, pelo menos? Então, o que eu tenho visto, né, não só como gestor com comercial, mas como consumidor também. Eu tenho visto que existe uma falha, né, na operação da maioria das empresas, principalmente quando se trata de vendas. Então, geralmente, quando as empresas elas têm ali um fluxo grande, elas não conseguem administrar o funil delas, né? Então, tanto na captação de novos leads, quanto na resposta, né, das pessoas que entram em contato. Então, eu sempre que eu vou fazer comprar algum produto, algum serviço, eu sempre fico atento a esse processo para eu sempre tentar melhorar o meu, né? Então, eu tenho visto a dificuldade das pessoas no atendimento, demora, a maioria não tem sido proativa. Então, eu vejo uma dificuldade e eu vejo que as empresas precisam dar um pouco mais de atenção. E elas perdem muita oportunidade hoje. Muita oportunidade. Muito dinheiro na mesa, porque não sabe estabelecer um processo comercial bem feito. Não sabe. Na maioria dos casos, não sabe. E isso eu tô falando como gestor comercial, quando eu vou em alguma empresa para dar algum treinamento, alguma coisa, quanto consumidor. Se a maioria das empresas levasse em consideração o cara que vende sapato para dar um treinamento para ele, para vender a maioria dos produtos, os caras que vendem sapato são os melhores. Que assim, a galera tem que entender que você tem que ser insistente. E você tem que ter um cara que tá em cima. E não tem. E a maioria das empresas hoje não tem essa pessoa. Eu vou falar um pouco da parte comercial nas próximas fases do podcast. Mas antes eu gostaria que o público conhecesse um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais em detalhes. Eu, por exemplo, comecei na área contábil porque a área contábil me escolheu, não eu escolhi. Eu comecei há 31 anos atrás, né, como office boy no escritório, passei por vários cargos até chegar no posto que eu estou hoje de CEO da empresa, cuidando de estratégia, cuidando também da parte de marketing, a parte comercial. Como foi a contabilidade para você? Ela te escolheu, você escolheu contabilidade? Como que foi sua carreira antes de você chegar onde você está hoje no posto de diretor comercial da Digicom? Bom, a minha história começou como office boy em contabilidade, né? Isso aí, meados de 2005, 2006, eu acho que já era office boy. E aí eu fui evoluindo dentro da contabilidade, passei por algumas contabilidades, né? E chegou um certo momento que eu decidi ir para a área do fitness, né? Então a minha paixão era isso, eu lutava, eu treinava, então eu sempre queria ir para essa área. Eu sempre quis ser professor, sempre quis dar aula. E aí eu ouvi uma oportunidade, ia ser pai, e eu falei assim, não, agora eu tenho que me especializar. Fui, fiz a faculdade e terminei. Fiquei uns 2 anos na faculdade, fiquei uns 2 anos formado como personal trainer, surgiu a oportunidade de eu ir para a área de vendas. E na época que eu estava dando aula, o mercado estava bem desvalorizado na área de personal trainer, na área de fitness, assim. Então, você tinha alguns projetos ali, algumas aulas, mas tinha um aluno, às vezes o aluno ficava, depois ele saía. Então, era muito instável a minha renda.
E aí eu sempre fui vendedor. Então sempre onde que eu tava, eu vendia alguma coisa. Então o cara, ele fazia personal comigo, mas eu vendia suplemento pra ele. O cara tava na academia, tinha roupa na academia, eu vendia roupa pro cara. Então eu tava sempre vendendo, o tempo inteiro. Então eu acho que eu tô vendendo, vai 35 anos que eu vendo. Eu só fui me especializar depois dos 20 e tralalá. Então, quando eu tive essa oportunidade, já fui atrás de uma formação. E eu tô estudando até hoje. Tem uns 10 anos que eu tô estudando já. E, se eu não me engano, você tem mais de uma faculdade, né? Tenho 3 faculdades e uma pós-graduação. Meu Deus, em que essas faculdades? Então, uma faculdade é a especialidade de educação física, né? Então, sou licenciado e bacharel em educação física. Fiz a faculdade de gestão comercial, né? E tô terminando agora o MBA em marketing e vendas. E você tem também a quarta, que é a faculdade da vida, né? A faculdade da vida. Que ensina bastante pra gente, né? Essa ensina bastante. Ensina na porrada. Ai, Ângelo, que legal. E assim, você vê, a gente tá falando sobre leads, né? Sobre oportunidades. Você acha que é mais difícil hoje, por empresário, quando fala de crescimento, né? Fala de adquirir novos clientes, novos produtos. Você acha que é mais difícil gerar leads no marketing? Ou você acha mais difícil tratar esses leads e conseguir convertê-los como clientes? Isso não só na área contábil, em qualquer outra área. Eu acho que os dois são desafios, né? Mas conquistar leads por seja qual meio é mais fácil do que converter em vendas. Porque hoje o cara que ele faz um trabalho minimamente decente no marketing dele, ele já vai conseguir trazer pessoas pro negócio dele. Agora a mágica ela tem que acontecer ali depois disso. Então, não tô falando que conseguir leads é fácil, mas é mais fácil do que a venda. Então é mais fácil você ter um monte de gente levantando a mão do que ter gente entrando para dentro do negócio. Agora, só para ajudar as pessoas também que não estão muito habituadas com os termos, né? Isso. Leads, pessoal, são as pessoas interessadas no teu produto. São aquelas pessoas que, como o Ângelo mesmo bem falou, levantam a mão quando você apresenta um tipo de peça de marketing, uma propaganda ou algum tipo de divulgação que você fez, e ela se interessa pelo seu produto. E se interessar é uma coisa, comprar é outra, Exatamente. Eu vendo o produto mais difícil de ser vendido no planeta, que é contabilidade. As pessoas têm uma mania de achar que contabilidade é despesa. Não é. Quando o cara senta na minha frente, ele começa a entender que contabilidade é investimento. Então, assim, até eu conseguir desmitificar isso da cabeça da pessoa, leva um tempo. É um trabalho que eu faço e a maioria das pessoas não tem, às vezes, uma pessoa chave para fazer isso dentro da empresa delas. Nós temos uma situação na área contábil, até para a pessoa que está assistindo a gente não está falando só de contabilidade, a gente está tentando trazer insights da contabilidade para a tua vida real, para a tua vida na tua empresa, tá? Para o seu dia a dia. Mas é interessante a gente citar nós como exemplo, que é o caso que a gente tem. Eu vejo que a minha construção como profissional, desde office boy, passando por vários departamentos, me deram uma bagagem que na hora de vender contabilidade faz toda a diferença. Sim. Porque assim, acaba que nem para toda empresa isso é uma verdade, mas para nós que é uma venda técnica. Isso realmente faz diferença no seu dia a dia, você ter passado por algumas áreas dentro do escritório, você, se não me engano, passou por legalização também, se não me falha a memória, parte de abertura de empresa. Isso muda um pouco a tratativa e te ajuda com as técnicas de venda na hora de fechar um cliente. Com certeza, muda o jogo totalmente. Totalmente. Eu passei pela área fiscal, eu passei pela área de legalização, né? Então, e tudo isso que aconteceu comigo me preparou para fazer uma boa venda hoje, com certeza. Porque o cliente pergunta coisas técnicas. Pergunta. Então, assim... O cliente não, o lead, né? Isso. Na venda que eu faço hoje, eu não faço uma venda totalmente técnica. Eu faço uma venda informativa para que a pessoa veja valor no meu atendimento. Mas sem entregar tudo. Mas sem entregar tudo. Porque se entregar tudo, o que acontece? Ela vai pro concorrente, que paga mais barato. E tem isso mesmo? Tem, com certeza, com certeza. Já tivemos experiências dessa na contabilidade? Já, de pessoas que sondam, tiram todas as informações do vendedor. E, inclusive, isso é uma dica para você que tá planejando implantar uma área comercial na tua empresa, porque muita gente chega querendo toda a resposta, querendo uma consultoria na hora da venda, e se você não cobrar por uma consultoria,
não faz sentido você entregá-la de graça. Então, assim, ou você cobra e dá consultoria, de repente faz um abatimento lá na frente dos honorários se o cliente virar, se o lead virar teu cliente, ou, dependendo, já fica pelo valor da consultoria e você fica com o serviço pago. O importante é você não dar uma consultoria na hora da venda e entregar tudo que você tem no projeto para que ele tenha a oportunidade de fazer isso com outro profissional, né? Já aconteceu, Exatamente. A dica que eu dou para você que tem uma empresa é vendedor sem treinamento e vendedor sem meta é funcionário, ele não é vendedor. Se você não treinar seu cara e você não der meta para ele bater, ele é só um funcionário que tá lá para atender quem chegar. É como se fosse uma recepcionista. O cara, ele tem que ter treinamento, ele tem que entender o que ele tá vendendo, a forma que ele tá vendendo, ele tem que saber sobre gatilho mental, ele tem que saber, tem que estruturar o departamento para depois você colocar o cara no campo. Se ele não tem um mínimo de treinamento, entendimento sobre o seu produto, entendimento sobre vendas, e não tem meta, ele vai ser só uma pessoa que vai chegar lá às 8 horas e sair às 17, 18 horas. Então precisa treinar ele em relação ao produto. Ele tem que conhecer profundamente o produto. Exatamente. Senão não tem como fazer Ele tem que conhecer o produto, ele tem que saber sair das objeções que ele não sabe responder, e ele tem que saber sempre gerar valor na devolutiva que ele vai dar pro cara quando o cara faz uma pergunta que ele não sabe. Entendeu? Então, assim, são várias coisas que você botar um cara num treinamento comercial ali, no mínimo, uns 30 dias, o cara ele já vai destrinchar um departamento inteiro sozinho. Vai vender a rodo. Maravilha. E assim, só para terminar o assunto Ângelo, nós sabemos que nem tudo na vida pode depender de um plano só, né? Um plano A, um plano A. Nós temos que ter um plano A, um plano B, um plano C. É muito importante a gente diversificar as nossas fontes de renda. Uhum. E eu vi que você pivotou, você mudou totalmente o sentido da tua carreira, saindo da área de fitness, por exemplo, e indo para a área comercial. Uhum. Muita gente tem essa decisão ao longo da vida. Às vezes a pessoa alguma pessoa está ouvindo nosso podcast agora e ela está nesse momento, né, de falar assim, pô, será que eu mudo ou não mudo? Uhum. Mas para quem está pensando nisso, é muito importante você também ter esses planos B e C desenvolvidos. Uhum. Seja para complementar a renda, seja para você ter uma opção caso você queira sair de um plano que não está dando certo. Você tem uma empresa também, você toca um negócio na área também de marketing ou comercial? Como é que é isso aí? Eu trabalhava numa empresa que ela tinha passado por várias empresas de marketing e nunca dava certo. Aí um dia eu falei assim, peraí, deixa eu ver como é que faz isso aqui. Aí fui ver como é que gravava um vídeo bem gravado, como é que fazia um vídeo viral, como é que fazia tráfego pago, como é que fazia isso. Então assim, eu trabalhava e à noite eu estudava. Estudava por conta, no YouTube, com esses cursinhos básicos. E eu comecei a entrar na área de marketing assim e comecei a fazer trabalho de final de semana. Foi uma coisa muito rápida, assim, em menos de um ano eu já tinha uma carteira com uns 15, 20 clientes. Consegui pessoas estratégicas para trabalhar junto comigo, e hoje eu toco uma empresa de marketing aí que está crescendo, graças a Deus. E você entrega o quê? Assim, você ajuda na geração de leads, você faz marketing digital, redes sociais, tráfego pago? A gente faz um marketing 360 lá, então eu faço desde a criação de conteúdo até a gente tem social media, gravação de vídeo, tráfego pago, treinamento da área comercial, treinamento em marketing, de identidade visual. Então, é bem amplo. Assim, eu tenho uma equipe muito boa, muito grande, que toca o negócio praticamente sozinho. Eu só vendo. E às vezes o cara tá ouvindo agora, o nosso ouvinte, e ele tá se perguntando, mas eu não preciso de marketing. Marketing é para toda empresa ou não? Tem empresas específicas? Todo mundo tem que fazer marketing? Não, todo mundo tem que fazer marketing. Independente do marketing que você vai fazer. Tem que fazer marketing externo, marketing interno, geral. Você quer crescer, você tem que investir. Vocês sabem que na área contábil, pelo menos, historicamente, as empresas sempre pensaram que contabilidade era uma área que não podia fazer marketing. Por isso que eu estou te falando isso. Porque eles pensavam assim, realmente não podia fazer marketing. Por quê? Por conta do código de ética, que tem uma série de restrições, e realmente tem que ser seguidas e obedecidas, né? Mas o contador tinha esse negócio. Mas contabilidade não se vende no marketing. Contabilidade é por indicação. E muitos dos nossos mais de 30 anos na área contábil, a gente seguiu essa premissa de que realmente nossa expansão se daria simplesmente por indicação. E ao longo do tempo nós fomos aprendendo
que não é só de indicação que vive uma empresa de contabilidade, bem como qualquer outro tipo de empresa. Não é só indicações. Então, assim, a gente aprendeu a desenvolver, por exemplo, o networking. Então, hoje a gente circula muito bem na sociedade, na região que a gente tem a nossa empresa, a nossa sede, associação comercial, grupos de BNI e assim por diante. Todo tipo de relacionamento, eventos, a gente está presente. E a gente viu que isso também gera negócios, assim como o marketing funciona também para a contabilidade, né? Exatamente. O marketing, ele é muito amplo, né? Então, você tem o marketing direto, tem o marketing pago, tem o marketing orgânico, tem o marketing de indicação, né? Tem o marketing de rua. Então, cara, é fundamental. É fundamental. E mesmo o marketing de indicação, ele pode melhorar também. Pode melhorar Você também. pode também aprimorar ele. Várias estratégias. Não é só você... indique um cliente aqui e ganhe uma mensalidade, ou ganhe... Não, tem vários tipos de oportunidade que você pode explorar para você conseguir mais indicação. Tanto de quem é cliente teu da tua base, quanto não. Entendeu? Você consegue fazer um marketing de indicação para quem só te segue no Instagram, no Facebook e por aí vai. Então, a estratégia ela é diversa, né? Só não ganha dinheiro quem não quer, gente. Essa é a realidade. Porque se você, que nem eu falei, se você estruturar minimamente o marketing da sua empresa e dar uma boa qualificação ali pro teu comercial, a coisa ela acontece automaticamente, entendeu? Dá pra crescer bastante. Dá pra crescer bastante. Em qualquer área, né? Em qualquer área. A gente tem também um problema quando a gente faz marketing digital, que é a experiência que a gente vem tendo nos últimos meses, principalmente. Porque vem muita gente interessada, mas muita gente preocupada com preço. Sim. E tem uma diferença muito grande entre percepção de valor e de preço. E isso que as pessoas não costumam entender. E é um desafio nosso, quando a gente está abordando o lead para poder tentar convertê-lo como cliente, fazer aquela venda, de mostrar para ele que ele não pode só procurar preço nas coisas. Porque o preço muitas vezes não revela a qualidade do serviço. Isso é uma verdade, né? Com certeza, com certeza. E quem dá valor pro seu produto é o teu vendedor. Ele que vai agregar o valor. Então, o cara, ele entra lá nas redes sociais, chama a gente lá, pô, queria ver aí. Na hora que fala o preço, o cara meio dá uma assustada. Mas na hora que você tem um vendedor bom, que você vai conseguir dar valor pro cara, que o cara vai entender que aquilo lá é essencial pro negócio dele, ele começa a ver valor. Então, ele já chega só vendo o preço. Ele já chega querendo só ver preço. Quando ele entende o valor que aquilo vai agregar, pelo menos lá na Digicom, a gente procura mostrar pro cliente, que nem eu falei no começo, que a Digicom, ela não é um custo, ela é um investimento. Eu coloco na cabeça das pessoas que a contabilidade, ela é um parceiro do empresário. Então, assim, se você parar de utilizar a contabilidade só como pensar nela que ela é um prestador de serviço que vai te mandar só mandar guia de imposto, cara, você tá ferrado. Não, a contabilidade, tudo que você for fazer, vou aumentar meu capital, eu vou consultar a contabilidade. Eu vou comprar um bem para minha empresa, eu vou consultar a contabilidade. Eu preciso diminuir carga tributária, eu vou consulta a contabilidade. Na verdade, eu penso assim que falta na formação profissional das faculdades, dos cursos e assim por diante, inclusive nos ensinos fundamentais. Por exemplo, no ensino fundamental não tem educação financeira. Ninguém aprende sobre educação financeira. E nos cursos profissionais, nas faculdades, nas graduações, muito pouco se fala sobre o preparo na área contábil, na área financeira, para o cara entender os números do negócio dele. Já que não há isso nas formações de forma profunda, algumas até abordam, mas de forma superficial, daí se dá a importância do contador. Porque o contador pode ser a pessoa que vai guiar o empresário no caminho que ele precisa corrigir para chegar nos objetivos dele. Por exemplo, dando ideias, por exemplo, o custo. Muitas empresas, elas fazem o custo de olho. Ela compra um produto, compra um celular desse aqui, por exemplo, eu paguei R$1.000 nesse celular, eu vou colocar 50% em cima e vou vender por R$1.500. E muitas vezes não é assim. Tem muita coisa envolvida que a contabilidade pode ajudar a abrir a mente do empresário para ele entender que às vezes aquele preço que ele estipulou não cobre os custos do negócio dele e ele está patinando, não está conseguindo andar, não está vendo resultado, mas muitas vezes porque ele formou o custo errado. E o contador pode ajudar nisso. Exatamente. E eu vou dar uma informação aqui que é extremamente perigosa, cara. Eu tenho visto com frequência 90% dos empresários que eu converso, vou colocar 90%, porque assim, é diário isso que eu escuto. Eles não sabem quanto que eles faturam.
Eu pergunto se o cara quer, ou que o cara quer migrar pra nossa contabilidade, ou ele já tem um negócio funcionando, eu pergunto, mas qual que é o teu faturamento mensal? O cara, putz, não sei. Ué? É mais ou menos, e falei, nossa, mas como é mais ou menos, cara? Você tem empresa, você não sabe quanto você fatura, você não sabe qual que é o seu bruto, qual que é o seu líquido, então eles ficam balançando, aí o cara entra, não, fala, eu tô faturando 50 mil por mês. Aí o cara entra na contabilidade, o cara tá faturando 100, ou tá faturando 20, nem ele sabe, ele chuta um número. O cara não tem a contabilidade feita, ele não analisa as entradas, as saídas, os custos. E o cara que, historicamente, o cara que ele não tem uma contabilidade bem feita, o cara que não se preocupa com isso, né, com manter uma contabilidade organizada, nem com o seu marketing, nem com o seu comercial, são as empresas que tá aí, as porcentagens de empresas que quebram no Brasil. A verdade é que a maioria dos empresários não conhecem mesmo os números deles. E assim, a nossa função como contabilidade, como Digicom, é guiar os nossos clientes nesse caminho, mostrar para eles os números do negócio dele para que eles possam, como empresários, tomar as melhores decisões de crescimento. Exatamente. E falando um pouquinho da nosso processo comercial, às vezes a pessoa que está querendo montar um departamento, ela não tem muita ideia de como é que funciona as divisões de etapas, né, no funil. Como que nós estruturamos isso hoje na Digicom? Nós temos um processo de entrada, de qualificação, de SDR. O que é SDR? Tem um closer, que é o comercial, o vendedor, o sênior que fecha a venda. Como é que funciona isso hoje na prática? Então, lá hoje a gente trabalha com várias... São várias ramificações de captação de lead, né? Então, a gente tem ali o nosso funil de vendas, né? Que passa ali, em primeiro momento, pelo um SDR, que faz a qualificação daquele contato. O SDR é a pessoa que qualifica, que vê se aquele cara não tá ali só curiando, né? Assim, se ele tá interessado mesmo em fechar. Isso? Exatamente. O que é... O closer, ele é importante, mas o SDR pro closer, ele é a ferramenta mais importante, porque o cara que tá lá para vender, eu vou pegar meu exemplo, eu tô lá para vender, eu tô lá para fazer 10, 12 reuniões por dia. Se o SDR não qualifica aquele cara e bota ele numa reunião, é meia hora, uma hora que eu perco com um cara que não era pra estar ali. Entendeu? Então, o SDR, ele vai, qualifica a pessoa, faz o primeiro briefing ali dele, pra mim, e já me entrega ele pronto pra eu trabalhar aquele cara. Então, o caminho do nosso cliente ali dentro é isso. Ele sai ali das redes sociais, entra em contato com o meu closer faz o SDR. O SDR, ele faz a qualificação do cara, passa para mim e a gente faz. E depois também. O SDR também pode ajudar também no follow-up, né? Ajudando exatamente. Fazendo contatos pós-reunião. Follow-up tem a mesma relevância do que a reunião. Porque eu gero valor, eu faço a venda pro cara ali. Nem sempre decide na hora. Decide na hora. Tem casos que decide na hora, o cara, não, tá fechado, vamos embora. Tem casos assim, mas na maioria das vezes é o follow-up 1, 2 ali que vai fazer a conversão. Na verdade, até um caso prático, né? O nosso número, nossos objetivos e metas desse mês foram batidos muito com o follow-up do mês anterior, né? Do mês anterior, exatamente. Então a gente faz o follow-up 1, 2, 3. Aí, às vezes, a gente vai para um quarto, assim, porque, que nem eu falei para você, eu tenho o espírito de vendedor de sapato. Eu fico no cara até eu conseguir pegar ele, entendeu? E então a gente faz os follow-ups, a pessoa faz a aprovação lá da proposta, manda para a equipe, inicia o processo e ali... E uma coisa muito interessante para você que está analisando o teu negócio é você fazer uma comparação, um estudo com as empresas do teu segmento, né? No caso de contabilidade, a gente sempre vai usar contabilidade porque é a nossa empresa, mas você estende isso para o seu negócio. Nós fazemos uma comparação, pesquisa, a gente conversa com os colegas nos eventos, né? Como é que está aí o teu crescimento? E a gente vê muitas empresas que vivem ainda do processo antigo de indicação, passando por uma fase muito complicada em relação ao crescimento na empresa, porque realmente ou elas não estão crescendo pouco, ou elas estão regredindo, porque nem sempre essa fonte que é a indicação, ela é farta. Então, tem muita empresa decrescendo. É um perigo mesmo para as empresas ficar dependendo só disso mesmo, né? Com certeza, com certeza. A gente teve um momento onde a gente estava vivendo basicamente de indicação, né? Então, foi um período sombrio, né? Mas é perigoso, é perigoso. Você tem que sair da tua bolha
para começar a ver o que está acontecendo ao seu redor. Agora também não adianta você também caprichar no marketing, gerar bastante lead, converter muitos clientes, esses clientes entrarem e chegar na operação e a operação não conseguir entregar, né? Exatamente. Tem que prestar atenção na qualidade do produto. O trabalho de marketing, ele começa dentro da operação. Primeiro você capacita a sua equipe, depois você vai pro campo. Porque se começar a chegar lá 10, 15, 20, 30, 40 pedidos lá, você se embanana e aí depois quem entra tá saindo. Que são as dores do crescimento, Exatamente. né? E aí a gente experimentou isso, porque a gente saiu de uma fase de crescimento muito baixa, muito irrisória, né? Nos anos anteriores. E aí, quando a gente acertou o marketing, né, a gente acertou ali a solução para poder conseguir atrair novos leads e fechar os clientes, a gente experimentou um crescimento muito grande que gerou uma dor de crescimento, que é realmente a operação estar preparada. Então, quando você estiver focando em marketing, gente, focando numa implantação de um departamento comercial para poder ter mais clientes na tua base, pensa sempre, você tem um produto preparado para fazer essa entrega para o cliente da mesma qualidade que você faz hoje com a quantidade de clientes atuais? No caso nosso, é prestação de serviço. Então, a gente para colocar um cliente para dentro, a gente tem que ter um departamento comercial bem estruturado, departamento de legalização bem estruturado, com uma equipe que consiga abrir uma empresa de forma rápida, da forma que o comercial promete, porque o comercial promete. Exatamente. E a gente tem que cumprir ali na operação. Depois, uma equipe de onboard que vai fazer uma implantação bem feita do cliente e uma equipe de operação que vai conseguir ter capacidade, tempo de entregar o serviço para uma quantidade de cliente que está sendo colocado ali todo mês. Isso é um desafio para nós. Com certeza. Mas você quer um exemplo prático, assim, para você ter entendimento dessa questão da dor do crescimento? Que nem eu falei, eu avalio muito onde eu vou, as empresas que eu passo, para eu trazer isso para dentro da minha operação. Então, por exemplo, uns dias atrás eu vi um restaurante assim, os caras estavam muito badalados no Instagram. Aí eu cheguei e falei assim, não, vou lá, né? O cara me convenceu a ir lá comer a comida dele. Eu fui. Eu fiquei 1 hora esperando pra conseguir comer. Entendeu? Então o cara fez um puta trabalho de marketing. Eu saí totalmente insatisfeito de lá. A comida que era saborosa pra mim ficou sem sabor. Então assim, vender uma mentira. É vender uma mentira, exatamente. Né? Então assim, antes de você ir para o mercado e pensar em crescimento, analise o seu negócio, se o seu negócio está bem estruturado, tem a qualidade que você está prometendo lá no processo de marketing e na abordagem comercial. Porque senão realmente você vai ter um problema. Porque assim, esse cara que você tentou convencer e falou que o teu produto era bom, ele vai começar a falar mal de você. Exatamente. E aí é ruim, aí é um caminho complicado. Exatamente. A rede social dele toda vai, né? Todo mundo que tá à volta dele vai ficar com o pé atrás, que podia ser um possível cliente. É uma possível pessoa que vai falar mal também, sem nem ter experimentado. E a gente fala, assim, muitas vezes dos problemas financeiros que as empresas passam, né? E a gente tem... E assim, nós também já passamos problemas financeiros, como qualquer outra empresa. Ao longo de mais de 30 anos de profissão, de empresa, de negócio, muitas vezes a gente vê numa situação mais justa, né? Como nas finanças pessoais também. A gente tá mais apertado, né? Um mês do que o outro e tal. E assim, vendas para nós foi uma solução para suprir esse tipo de problema. Porque muitas empresas têm problema financeiro, mas ela já extinguiu toda a forma de tentar reduzir custos e tal, e não resolveu, porque tem hora que só venda que resolve, né? Com certeza. Tem um profissional, tem um amigo que acho que é o Ricardo Jordão, ele fala assim, o Ricardo Jordão, ele é um influenciador super renomado aí da área. Sensacional. E ele fala, venda cura tudo. Vendas cura tudo, cara. Você é louco. E é uma verdade mesmo. Com certeza. No caso da Digicom, antes de eu entrar, assim, depois que eu entrei, ao passar dos anos, a Digicom, ela tinha uma coisa que era meio que ao contrário do que eu acabei de falar. Ela tinha uma equipe, ela tem, né, uma equipe muito boa, capacitada para receber a paulada, e o marketing, o comercial, a gente foi alinhando, capengando até que acertou. Então, ali foi uma história muito bonita. E é importante não, assim, você buscar conhecimento, né? Porque assim, a gente tá, hoje, quem tá ouvindo esse podcast aqui, tá numa procura de conhecimento e tá no caminho certo, mas mentorias especializadas, cursos, sempre ajudam. Sempre. Eu falei, eu tenho mais ou menos uns 8 anos que eu tô estudando, você não para. Sempre tem alguma coisa, tem uma novidade, sempre no teu mercado, sempre vai aparecer. Ou às vezes você estudar uma coisa que não tem nada a ver com a tua empresa,
e você já pega um gancho. Então, eu fiz curso de tudo que você pode imaginar, cara. De vendas, de vender água na rua. Às vezes o cara fez um vídeo daquele. Tem um cara, eu acho que é Chester alguma coisa. Não lembro o nome dele, que era o carinha que vende água na rua, que ele vendia água na praia lá. Ele, foi dar palestra em Harvard. Então, assim, putz, eu via vídeo dele, assim, minha mente que não tem nada a ver com contabilidade. E eu já levava porque você traz insights pro seu negócio. Por exemplo, eu participo de muita mentoria. Eu tenho mentoria, mas as mentorias que eu participo são de profissionais da minha área. Então, é muito importante você buscar mentorias, mentores, cursos de pessoas que falam com o teu público, que falam no teu segmento, porque é ali que você vai conseguir tirar algum aprendizado prático da tua área. Eu, por exemplo, estou em mentorias de marketing contábil fazem mais de 5, 7, 8 anos. Exatamente. E depois de mais de 5 anos eu comecei a conseguir ter resultados práticos daqueles aprendizados. Olha só para você ver o tempo que é. Por quê? Porque você vai testando. Não é uma coisa que funciona para uma empresa de contabilidade, vai funcionar para mim. A minha empresa é diferente da dele, apesar de ser do mesmo segmento. Mas você pode tirar aprendizados e erros que eles cometem para você trazer para o seu negócio e ir testando. E no teste, muitas vezes você consegue um resultado. Tanto é que nós temos testado agora uma estratégia na nossa empresa, porque é o seguinte, eu vou explicar ela. Ao longo de mais de 30 anos, quando você abre uma empresa de contabilidade, você não tem muito um perfil, um público programado, né, objetivado. Então, a gente fala assim, quando a gente fala de nicho, por exemplo, de segmento, falar com uma área, lá atrás, 30 anos atrás, a gente falava, qual é o nicho da sua empresa de contabilidade? Eu falo, meu nicho é CNPJ. Meu nicho é todo mundo. É todo mundo. Tem empresa, eu atendo. E isso muitas vezes é um erro, porque atrapalha a sua operação. E nós aprendemos ao longo do tempo que nichar dá muito resultado. Por quê? Porque a gente fala com um público específico, a gente fala com a dor desse público, né? Você fala sobre os problemas da área dele, você mostra que você conhece o dia a dia dele, isso faz diferença na área comercial. 100%. Imagina você falar, pode ser que pareça chato, mas não é. Você falar todo dia sobre o mesmo assunto, e todo dia você tá antenado sobre aquele mesmo assunto, a conversa, ela sai que nem um podcast, assim, ó, com o cliente. Fluida. Ele sente mais segurança. Lógico. É um bate-papo. Você vai trazer segurança pro cara. Por quê? Eu falo a língua dele. Eu sei tudo que ele sabe. E eu ainda sei mais. Entendeu? Então, a segmentação pra área de vendas é, assim... Faz toda a diferença. É fundamental. A gente experimentou isso. E muitas vezes vocês ouvem o termo cauda longa no marketing, que é uma coisa assim, mas o que é isso? Mas, nem eu, às vezes, muito tempo fiquei sem saber o que era. Mas é isso, quanto mais você aprofundar no teu público, quanto mais você conseguir entender o público que você conversa melhor, mais resultados você vai ter, porque você direciona, por exemplo, no marketing digital, você tem como qualificar ali a tua campanha, né? Você tem como mostrar para a Meta, para o Google, qual o público que você quer falar. Se você quer falar com todo mundo, você atira para todo lado, você não acerta ninguém. Exatamente. Agora, quando você sabe com quem você quer falar, você otimiza muito mais os seus gastos. Exatamente. E lá um exemplo disso, que eu posso trazer aqui, eu atendo algumas clínicas, né, lá na empresa de marketing que eu tenho. E geralmente essas clínicas multiprofissionais é extremamente difícil você gerar leads para esses caras, porque eles são multiprofissionais, o cara atende tudo. Então imagina, o cara tem que montar uma campanha, treinar um time comercial para atender todas as áreas da área da saúde. Meu Deus do céu. É difícil. Então é a mesma coisa para a área contábil aí, para prestadores de serviço em geral, marketing. Se você segmentar, né, e conseguir segurar esse tipo de projeto. E segmentar, gente, só para vocês entenderem, é você falar que é especialista em algo. Isso muda tudo, muda o jogo. Muda o jogo da sua abordagem de marketing e você ajuda muito mais a tua equipe comercial a conseguir fechar. Porque a pessoa que vai comprar de você, ela sente muito mais segurança em saber que você é especialista na área dela. Ele sente muito mais segurança, muito mais confiança. Quando ele for comparar você com... Lembra que eu falei sobre valor e sobre preço? E quando ele for comparar no mercado alguém da tua área que cobra um preço melhor do que o teu, mas você como especialista oferece mais valor, ele vai se convencer de que ele pode pagar até um pouco mais por esse serviço. Mas uma coisa muito importante, sim, antes de você segmentar o teu negócio,
faça uma pesquisa de mercado para ver se o seu segmento vale a pena também. Né? Então, por exemplo, você vai lá, você tem uma contabilidade. Aí você vai segmentar na área médica. Pô, quantas contabilidades atuam na área médica? Quantos médicos tem no Brasil? Tá? Olha os números. Você acha que você consegue bater de frente com esses outros profissionais? Então vai para cima. Entendeu? Então, assim, antes de você segmentar, faça o estudo de mercado para ver se, primeiro, você consegue suportar o tanto de cliente que você vai atender e já também não tá muito saturado o negócio. Então, é uma coisa interessante de analisar. E falando um pouco de marketing, falando de estratégias de você conseguir esses interessados, esses leads, né? Essas pessoas que vão levantar a mão para pedir uma proposta para a tua empresa, para conhecer melhor o teu negócio. Qual que é o papel da rede social hoje? A rede social funciona bem? Porque tem muita gente que nem gosta de rede social. Tem muito cliente nosso que a gente conversa, ele não tem um perfil na rede social, muito menos o da empresa dele. É importante hoje a rede social? Ela é um caminho bom para se conseguir novos leads? Com certeza. É fundamental também para você conseguir sair só da indicação. Então, a rede social hoje ela é uma vitrine. Então, você tem que ter um Instagram bem estruturado, tem que ter um Facebook bem estruturado, tem que ter um site bem qualificado, tem que ter um... Como é que é o nome daquele sisteminha que as pessoas colocam para fazer anúncio? SEO, né? Sim. SEO, então. Que é a parte orgânica. Exatamente, para movimentar a parte orgânica dentro de um site. Então, assim, o cara que vai lá entrar no seu Instagram, pô, viu um anúncio teu. Não necessariamente ele vai te chamar ali no Instagram, mas foi uma vitrine para ele te conhecer, para ele ir num teu site e levantar a mão para pedir uma proposta, entendeu? Então... Exatamente, porque muita gente, assim, só para vocês entenderem a trajetória do percurso que o lead faz antes de chegar e levantar a mão, que às vezes ele vem por uma pesquisa do Google. Sim. E é muito importante a tua empresa estar preparada, ter o SEO, que todas as informações que o Google precisa para poder te indicar ali como referência na primeira, segunda, terceira, primeira página, por exemplo, do mecanismo de pesquisa, no caso do Google. E aí, quando ele chega lá, ele entra no teu site, muitas vezes ele fala assim, puxa, mas tá aqui, o site às vezes está muito institucional, não está entregando o que ele quer saber. Ele quer saber se essa empresa existe mesmo, se não é um golpe, se não é uma farsa. Aí, o que ele faz? Ele vai lá no Instagram dela para se aproximar um pouco mais do negócio e ver como que é o dia a dia dele, sobre o que ele fala, como que ele se posiciona em determinados temas, para saber quem é a pessoa que está ali. Ele quer saber, às vezes, quem é o profissional que está do outro lado. Se não é um monte de robô, é um sistema que está atendendo ele. Sim. Pegando esse gancho, eu já fiz reunião com a pessoa antes dela fechar comigo. Eu tive que fazer uma chamada de vídeo e mostrar o escritório para ela, assim, ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó, tá vendo aqui? Ó, a gente existe. Né? E na questão da vitrine, né, que é as redes sociais, a ideia é que você tenha tudo ativado. Então, assim, você tem o site, tem o SEO, tem o Google Meu Negócio. Responda as pessoas. Por exemplo, tem um reclame aqui, responde as pessoas lá. Teve uma reclamação no Google, responde a pessoa. Vai que ela muda de ideia e te qualifica Falando melhor. nisso, como é que a gente tá de reclamação no Reclame Aqui? Nada, nenhum. Ufa. Não tem como. Aqui a empresa... Aqui é coisa boa, entendeu? Aqui é que nem vinho. Já é uma empresa velha já, então cada ano que passa fica melhor. Isso não é sinal que possa acontecer, porque a gente sabe que, assim, quando você lida com muitos clientes, com uma quantidade muito grande, pode ser que às vezes você não agrade. Sim. Mas, graças a Deus, e ao bom trabalho que a nossa equipe vem fazendo, a gente está com índice zero de Reclame Aqui. E esperamos continuar assim por muito tempo. Né? Exatamente. Não, vai continuar, com certeza. Então, a rede social é muito importante, assim como outros pilares. Então, assim, o que eu posso te extrair do que você está falando é que rede social é importante, mas não pode ser o único caminho. Não pode ser o único caminho. Você tem que... Vou falar da forma clara. Você tem que atirar para todo lado. Entendeu? Tem que atirar para todo lado de forma... às estratégias de captação. Então, você tem que fazer um marketing de indicação, você tem que fazer um marketing orgânico, você tem que fazer um tráfego pago. Networking. Networking também. Eu tinha esquecido o networking, mas é fundamental. O networking ele é tão fundamental para você conseguir vendas, como para ver como é que tá aí o teu próprio negócio, né? Então... E a gente, assim, a gente experimenta no dia a dia várias lições que a gente sai dos nossos clientes. E muitas vezes a gente vê que nem todo mundo tem grana para investir em marketing. Mas tem coisas que a gente sabe que ele pode fazer sem dinheiro. Opa! Por exemplo, você pode fazer um marketing de conteúdo muito bem feito.
mesmo com o celular, você gravando com o celular, você pode gravar um vídeo e colocar no YouTube falando de uma solução, de um insight, de uma entrega que você pode fazer de graça, de repente, para dar como uma isca, para você atrair aquela pessoa e se interessar a saber mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Você pode ter um site bem construído, com artigos, com um orgânico bem forte, para quando o buscar você aparecer como uma referência. Tem muita coisa que você pode fazer sem dinheiro. A maioria das ferramentas de marketing que existe hoje, a maioria tem um campinho gratuito para você poder usar. Então você consegue ir lá fazer uma artezinha, você consegue fazer gratuito. Tem inteligência artificial que você consegue utilizar para fazer coisas gratuitas. Você consegue um aplicativo gratuito para editar um videozinho seu. Cara, você só não vai estar inserido no marketing orgânico se você não quiser. Se você não se sentir à vontade. Porque meios você tem hoje. Você consegue fazer vários tipos de campanhas gratuitas. Cara, esses caras que fazem sorteio aí, os caras que fazem sorteio, eles levantam uma página em 10 dias. Né? Fazendo, o cara sorteia Pô, o cara... O quê? Ah, sorteia uma consultoria, sorteia uma caneca. O cara bota uma caneca pra sortear lá pra você ver. E o povo gosta de ganhar as coisas, né? Demais, demais. E é uma estratégia funciona e você não precisa de muito dinheiro. Agora, se tiver dinheiro também é bom. Né? Lógico. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele acelera o processo, Exatamente. mas o processo pode começar mesmo sem grana. O processo, ele começa sem dinheiro. Você começa alimentando ali as suas redes sociais, investe num site, né? Você consegue aí com 100, 150 reais fazer uma campanhazinha simples ali pra gerar novos seguidores, pra gerar alguns leads, pra você sentir como é que funciona, né? E você foi performando, você vai aumentando o seu investimento, né? Não precisa... Assim, pra mim que sou dono de empresa de marketing, se você já quiser investir no 10, 15, 20 mil, pra mim é melhor. Mas você consegue ali investindo ali, pô, vou aqui, ó, vou colocar 200 reais no meu marketing esse mês. Já é alguma coisa, então você começa a se movimentar. Quando você começar a ver resultado, você vai aumentando. Então você consegue começar pequenininho e depois crescendo. Mas quando a gente fala de investimento, a gente fala de alguns indicadores. E nem todos os termos as pessoas vão conhecer, né? Então, se você entende um pouco de marketing, você vai entender do ticket médio, churn, LTV, CAC. São termos que você, quando começa a estudar um pouco a área, você começa a entender a importância deles na empresa. Mas traduzindo eles, um índice muito grande que é o CAC, que é o custo de cliente para você adquirir um cliente, você tem que entender o que vale a pena para você investir. Porque assim, não é só colocar dinheiro, você tem que colocar dinheiro de uma forma inteligente e que não afete o dia a dia da tua empresa. Então, por exemplo, para a área contábil, as pessoas entendem que investir 1, 2, até 3 meses, dependendo da empresa, até 4 meses de honorários, é um custo alcançável, é um custo que dá para segurar. Por quê? Você vai trabalhar 4 meses para você adquirir um cliente, mas quando você tem um LTV, que é o Lifetime Value, que é o Lifetime Value, que é o tempo de duração do contrato. Quantos anos, quantos meses esse cliente vai ficar na minha base, no caso de contabilidade que trabalha com recorrência, trabalha com mensalidades. Quanto tempo ele vai ficar? Então, assim, eu vou fazer uma conta aqui. Então, 4 meses de investimento para eu ter um cliente na minha base que vive comigo, trabalha comigo na parceria 1, 2, 3, 4, 5 anos, é algo que, assim, que é plausível, né? Que vale a pena. Então, beleza. Agora, assim, tem um custo muito alto, eu vou investir 1 ano de honorário para poder ter um cliente, você vê que não vale a pena. Por isso que é muito importante você ter os índices bem estabelecidos. Exatamente. E acompanhar essas métricas. Exatamente. E você segue muito daquilo que eu falei. Começa pequeno, começa sentindo o mercado, né? Tem muita gente que desanima com marketing porque o cara fala assim, vou investir aqui R$2.000 por mês em tráfego pago, vou pagar mais 2.000 para uma empresa de marketing. Ele vai, a empresa faz um trabalho ali de reconhecimento 1 mês e aí o cara começa a não ter resultado. Então, tem que começar pequenininho e explorando, né, o seu público e aí você começa a converter em cliente. Sim, e você tem atendido bastante gente de algumas áreas que eu sei, a parte de clínica, médica, imobiliária. Sim. Até na área de imóveis tem perfis diferentes de gente que está performando e não está performando, né? Sim. Por exemplo, conheço um monte de corretor que ele vive no networking só. Tô com uma oportunidade aqui, vai e fala com a base dele, com os amigos dele. Mas tem gente que já tem produzido vídeos com drones e tal. Cinematográfico. Como que é isso aí? A galera entendeu que para você conseguir vender, você tem que aparecer, né? Então, tem corretor que fica só lá dentro daquela salinha lá vendendo
os imóveis que estão em construção lá. Tem o corretor de imobiliária. Plantão tem de vendas, né? plantão de vendas. Tem imobiliária que coloca foto dos imóveis na porta da imobiliária e vê se vende. Então a galera migrou todo mundo pro digital agora. Tá todo mundo vendendo, todo mundo fazendo anúncio. Eu atendo bastante gente que trabalha com imóvel. Agora eles querem imagem de drone, quer imagem cinematográfica. Já tem hoje empresas especializadas em imobiliária, né? Assim como a minha. Então o cenário mudou para essa galera. Na área médica sempre foi um nicho complexo de trabalhar, né? Porque a área médica ela já tem algumas restrições para você trabalhar com ela. Então é mais complexo, né? A área médica a gente trabalha um marketing mais de indicação mesmo, né? E a imobiliária não. A imobiliária os caras juntam uns 3, 4 caras lá para vender um cabo, bota uns 3 mil reais por mês fazendo, vambora. E performa mesmo. Performa, vixi, vende rapidinho. E na área comercial, as tendências, o que tem acontecido, a gente está falando muito hoje de inteligência artificial. Você acha que tem espaço para a inteligência artificial, os aplicativos ajudarem e ampararem, ajudarem a área comercial performar mais? Com certeza, otimiza tempo, né? Então, hoje a gente trabalha... As nossas pesquisas que a gente faz todas voltadas agora para a área de inteligência artificial. Inclusive o processo de SDR, é um SDR que é essa qualificação. A gente, lá na nossa empresa, por exemplo, nós temos a inteligência artificial que faz um pré-filtro, só para vocês entenderem, porque tem gente que aperta o botão lá, saiba mais, quero fechar um contrato, estou interessado, etc. Ele clica naquele botão que é o Call to Action, e quando ele chama para conversar, ele quer um empréstimo. Ele quer pedir um Pix. Quantos pedidos de Pix a gente recebe lá por dia? Eu já recebi pedido de Pix 3 horas da manhã com a minha mulher do lado. O pessoal faz um Pix para mim. Aí o que acontece? A inteligência artificial, nessa fase, ajuda a não perder tempo do teu próprio SDR. Exatamente. Porque ele desenvolve uma conversa, tenta entender o que está acontecendo, qual que é a necessidade da pessoa, e aí ela... na sequência, coloca para um humano atender, que sempre é importante a função do humano na área comercial, né? Exatamente. O humano não vai ser substituído nunca. Jamais. Não sei, né? Vamos ver, né? Eu acho que não. Você sabe que na área de vendas já tem um SDR, que inclusive a gente está para poder fazer um teste, que é para prospecção ativa. Prospecção ativa, o que é, pessoal? É você ligar para as pessoas para saber se elas interessam pelo seu produto, se elas estão interessadas em ouvir uma proposta. Você pega uma lista, você pega um número de telefone, uma base e começa a ligar. O que está acontecendo hoje? Já existe uma inteligência artificial que a gente vai testar na nossa empresa, inclusive, para ver se funciona ou não, a gente não sabemos ainda, que ela liga e com voz humana ela faz ali o desenvolvimento daquele prospect, para ver se ele está interessado ou não e até agenda a reunião. Exatamente. Isso uma voz de humano falando. Olha só onde a gente está chegando. Isso seria bom, porque todo SDR é um possível vendedor, né? Então a gente consegue pegar esses SDR aí e fazer um treinamento dele e colocar ele para vender também. Quanto mais gente vendendo, melhor. Júnior, é engraçado que a gente chama de Júnior, que eu tenho liberdade, mas é Ângelo, né? Você prefere Ângelo. A gente fala muito assim da experiência, né? Olha só, a gente está aqui gravando um podcast de uma empresa de contabilidade. Olha que engraçado. E o que a gente falou hoje só aqui? De vendas, da área de marketing. Para vocês entenderem, gente, que o contador ele pode ser muito importante nos insights do seu negócio. Às vezes a gente tem uma visão que você muitas vezes não teve. Por quê? Porque nós estamos olhando vários segmentos, nós estamos olhando os segmentos parecidos da tua área, nós conseguimos ver os erros e acertos que todos os nossos clientes cometem em diversas áreas, e não só na área tributária. E por ver isso, a gente consegue, às vezes, dar um insight para o cliente. Por exemplo, tem uma cliente que veio reclamar para mim que não estava crescendo, que não estava vendendo. Olha, eu não sou consultor de marketing. Não sou mesmo, não sou autoridade na área, eu faço o meu e tento fazer bem feito, mas para o meu negócio só, não como um negócio na área de marketing. E aí eu falei para ela assim, mas vamos entrar no seu site aqui. Ela falou, mas eu não tenho site. Eu falei, mas como assim você não tem site? Não, eu não tenho site. Eu falei, mas como que você quer aparecer hoje? Como é que você quer atrair cliente, sendo que você nem tem site? E tem cliente que tem site que é um site muito mal feito, que é aquele site que está baseado em missão, valores, propósito e tal. E o cliente não está interessado em saber a sua missão, o seu valor, o seu propósito. Você pode ter isso no site, não tem problema, não tem nada de errado. Mas o cliente quer chegar num site, ele quer ver a entrega. Como você resolve a minha dor?
Se ele entrar no teu site e ele enxergar isso, já tem meio caminho andado, né? Com certeza, com certeza. E os clientes estão interessados nessa experiência, que é o que a gente vem tentando causar na Digicom. Uma experiência com cliente diferenciada, que não é só voltada simplesmente para entrega de impostos, de DARF e assim por diante. Se eu te contar quantas pessoas já entraram numa reunião para mim, para eu fazer vendas, que saíram da reunião chorando, assim, não acreditando que a gente conseguia resolver um problema daquele para ela, assim, incontável. E tem situações engraçadas também que aconteceram no dia a dia, situações inusitadas, fora o Pix. Não, o Pix, não. Cara, acho que a pior de todas que aconteceu comigo foi das 3 horas da manhã, assim. Eu tava em casa, tava dormindo, minha esposa do lado, aí uma mulher me ligou. Eu tava fazendo SDR. Ligou no celular da empresa. Tava ligado. Tava ligado no celular da empresa. Aí, sem querer, assim, acho que eu achei que era alarme, foi atender a mulher falando assim: Ô, João, meu amor, vem cá. Cadê você? Eu tô te esperando aqui. Olhei pra cara da minha mulher, olhou pra mim assim e falei: putz. Não, e na área comercial é engraçado que chega de tudo, né, cara? Chega criança, chega gente pedindo ajuda. Imagina se eu for ajudar todo mundo que entra em contato lá no celular do escritório pra ajudar, eu vou trabalhar só pra ajudar, né, cara? Assim, é muita gente. Por isso que tem que o SDR fundamental, né? Você se diverte também, né? Não é só trabalho, é uma diversão, né? E me estresso também. Me estresso também. Mas assim, pra trabalhar com a área comercial, tem que gostar, né? Tem que gostar de gente. Você tem que gostar de falar com pessoas. Você só tem dificuldade de conversar e tal. É por isso que eu me dei bem no comercial, porque eu era educador físico, né? Eu gostava do contato humano, entendeu? Meu, cara, se o cara ele for apaixonado por vendas, pode ter certeza que isso vai estourar. Tem que ser apaixonado. Pra gente finalizar, que já estourou o nosso tempo, um bate-bola rápido aqui sobre a nossa conversa. Uma palavra que define comercial pra você. Ou um pensamento. O que é comercial pra você? Paixão. Pra mim, comercial é paixão. Se não tiver, não entra. Não entra, né? Tem que gostar mesmo do que faz. O seu maior aprendizado ao longo desses anos na Digicom, na área comercial? Que a paciência é uma virtude. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Uma habilidade fora a paciência que todo vendedor deve ter. Tem que ser... Qual que seria a palavra? Ele tem que saber sair de vários tipos de situações. Resiliente. Saber escapar. Saber escapar e permanecer ali, entendeu? Muito importante. E uma inspiração que você tem na área comercial, uma pessoa, uma empresa, etc. Pode ser clichê, mas eu esqueci o nome dele, mas é o cara o verdadeiro lobo de Wall Street. Eu não falo do filme, mas assim, a mentalidade do cara é muito boa. Muito boa, ele me inspirou bastante. Pessoal, é isso. Ângelo, se for deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos ouvindo, seja até da área contábil, ou os nossos clientes, ou pessoas de empresários que estão interessados em crescimento, qual é a dica que você pode deixar para eles final? Bom, a dica que eu deixo para vocês é... Cara, conheça o teu negócio. Vai pesquisar sobre o teu negócio. Entenda como é que funciona com as outras empresas. Melhora o que você puder melhorar, começa do jeito que você puder, mas entenda como que funciona o teu negócio, quem é a tua equipe, quem tá do seu lado e quem não tá, né? E não tenha medo de aparecer. Vai pra cima. Se você conseguir estruturar uma equipe, principalmente na área de vendas, né, para você conseguir focar numa coisa só, essa é a ideia. Vai numa coisa só, não seja você o responsável por tudo, né? Analise tudo, mas se você é dono do negócio, seja o marketing do seu negócio. É isso aí. Gente, obrigado você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais para você saber mais sobre a nossa empresa, sobre os nossos negócios, para saber sobre os próximos episódios que vão ser lançados. Inclusive, a gente vai trazer gente aqui muito importante, não só da área comercial, da área de vendas, mas gente que fala sobre gestão de pessoas, sobre organização, sobre contabilidade, sobre parte tributária. A gente vai falar sobre alguns nichos que a gente atende. Então, é muito importante você ficar ligado. Você que está seguindo a gente aqui num canal de podcast, dá o 5 estrelas lá, dá o curtir, faça um comentário, comente o que a gente está falando aqui para a gente aprimorar e, de repente, trazer um próximo conteúdo que a gente saiba que é relevante para você. Muito obrigado e até a próxima.